Olá, tudo bom? Estou aqui com vocês essa tarde para fazer uma revisão, né? Amanhã é o concurso, né, do Conselho Nacional Unificado, concurso nacional unificado do Governo Federal. E eu estou apostando, né, mais uma aposta minha mesmo do que eu li o edital, e dos últimos concursos que eu tenho visto, participado, do tema, né, que está bem explícito lá no edital, para todos os blocos inclusives, do plano plurianual 2024-2027. E eu pensei assim, para falar do plano plurianual, a gente precisa falar um pouco de planejamento e finanças. Então, a proposta de hoje, deixa eu passar aqui, é falar sobre finanças públicas, planejamento orçamentário e o PPA 2024-2027. Para vocês irem na aula amanhã já sabendo pelo menos o que vocês vão estar encontrando na prova, né? Os temas que vão estar presentes a partir desse, desse, dessa hipótese que eu estou fazendo, né? É mais uma hipótese, mas eu penso que vocês amanhã, quando vocês olharem a prova, vocês vão verem que, pô, a Vânia estava com razão. Então, primeira coisa, o que que é finanças públicas? É muito importante saber. Finanças públicas é a atividade financeira do Estado. E o que que é o Estado, né? O Estado, a gente tem que entender que ele é um território, ele exerce um poder sobre um determinado território, e ele exerce um poder também coercitivo e de cuidado desse território e do povo e da nação que vive nele. É um povo só? É uma nação só? Fica com essas perguntas assim. Somos a nação brasileira, mas nós somos um povo, uma nação, mas o povo brasileiro é único, mas ele é diverso. Existe diversidade no Brasil. Isso é uma coisa muito importante a gente perceber. Então, esse Estado pode fazer uma política pública única para todos? Outra pergunta aqui também para vocês poderem pensar. Então, a atividade financeira desse Estado, ele tem que dar conta desse enorme território brasileiro, de todos os estados, sei por que que isso aqui está passando. É, e ele tem atribuições econômicas, porque existe um pacto, né, entre que os cidadãos que moram nesse estado, que a população que mora, vão pagar impostos e tributos, e esse estado ele vai prover alguns serviços e também atividade para que ele possa se desenvolver economicamente. E isso tudo é feito a partir de formulação de políticas públicas e também a partir de leis e legislações, de legislações. Por isso que agora a gente vai ter as eleições para escolher aqui no município os vereadores e os prefeitos. Mas escolhemos também o presidente, o deputado, porque são essas entidades que vão decidir as políticas públicas que vão acontecer no Estado. Então, por isso e vão prestar o serviço público. Então, está tudo interligado, mas sem orçamento, sem dinheiro, né, não tem políticas públicas e não tem serviços públicos. Então, vocês precisam entender isso, que amanhã vocês vão estar fazendo um concurso público para algum órgão do governo, e esse órgão ou é o órgão executivo do governo, né? Em suas várias modalidades, advocacia, o bloco 5 que é o bloco que eu marquei, que eu dei uma olhada, né? Educação, desenvolvimento social, direitos humanos. Então, assim, cada um nos seus equipamentos para o governo federal. Saúde, auditor fiscal do trabalho. Né? Há muito tempo que não tem para auditor fiscal do trabalho. Então, tudo isso é parte de finanças públicas que fica no Ministério de Planejamento, né, e Orçamento. Então, para prover os recursos públicos, o Estado deve financiá-los, ou seja, pagá-los. Quais são as principais atividades? Obtenção, gestão e aplicação dos recursos financeiros. Então, eu tenho que obter esses recursos, e como é a forma que eu for obter esses recursos? Como que o Estado vai obter esses recursos? Ele obtém esses recursos através dos tributos e dos impostos que são pagos e são recolhidos por ele. E aí é uma outra pauta que é a reforma tributária que eu não vou tratar aqui nessa aula. Então, e na obtenção, na gestão, o que que é na gestão? Como é que ele vai usar esse recurso?
Como é que ele vai aplicar esse recurso financeiro? Então, a gente sempre fala que o orçamento o orçamento público, ele é uma peça orçamentária de disputa política e técnica. Tem uma decisão técnica, mas também uma decisão de política e de poder, né? Então, o que é mais importante? Investir na educação ou na saúde? Como priorizar esse investimento? Existem leis. Então, assim, não dá, a gente já sabe que a educação é importante, a saúde é importante, o transporte é importante. Então, como é que eu vou investir? Então, por isso existem leis e percentuais de investimento desse Estado em cada área. Então, a coletividade implica respeitar os limites impostos por normas comuns a todos. Então, então por isso que existem as leis, né? Por exemplo, se você tem a LDB, você tem a LDB, Lei de Direitos Básicos da Educação, nacional, né? Você tem a política de saúde, que é o Sistema Único de Saúde. Você tem a Política Nacional de Assistência Social, que é o Sistema Único de Assistência Social. Você tem a Política de Segurança Pública. Falo você, né? Porque eu e você, como cidadão, nós temos. Porque vivemos no Brasil que tem essa política e devemos usufruir desses serviços. Então, a gente precisa, eu falo assim, né? Você tem? Eu tenho. Sim, está passando automaticamente o meu slide. Por que ele faz isso comigo? Vamos voltar lá. Tentar controlar aqui o segurando. Então, o Estado ele existe para promover o bem comum e para suprir as necessidades públicas. Acho que até aqui todo mundo já está ok. As pessoas já sabem disso, né? E aí, segurança pública, saúde, assistência social, educação, construção de vias públicas. É muito interessante pensar que quando o Estado está investindo em transporte, em obras públicas, ele está investindo no bem-estar, na mobilidade urbana. Então, isso também é papel do Estado, na mobilidade dos trabalhadores, do trabalho, apesar que hoje em dia, né, as pessoas preferem muito mais ficar em home office, eu estou dando aula aqui da minha casa, né? Então, assim, é um novo modelo de trabalho também que entra, mas para aí você tem que ter outras políticas. Quais são as políticas? A gente precisa começar a ver da internet, do acesso público à internet, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aí o Estado também vai regular. E aí você precisa também de financiamento. A gente quase não fala nisso, né, da internet pública, né? Mas é um dado muito importante a se pensar nos dias atuais. Então, já falei sobre isso, já passei. Então, quais são os autos do Estado? Ele precisa obter os recursos, né, desse território, fazer a gestão e aplicação. O Brasil, ele tem um pacto federal, ele é, um Estado com unidade de federação, ele faz um pacto federativo. O Brasil tem lá, você tem o Estado brasileiro, né, que é o que fica lá em Brasília, lá, concretamente, né? O governo federal fica lá em Brasília, representado pelo governo federal, e tem as unidades federativas, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Alagoas, que são os estados. E desses estados tem os municípios, né? Então então nesse pacto federativo, cada ente federativo tem uma atribuição. Cada ente federativo tem. Oi, Marinês, tudo bom? Cada ente federativo tem uma atribuição. Então, a gente precisa entender isso, que existe uma natureza econômica do Estado, precisa receber recursos, e aí é uma outra aula sobre a reforma tributária, porque até então o Estado, o governo federal, a gente tem o imposto de renda, vamos lá, todos pagam imposto de renda. Quando você está prestando serviço, também, quando você está trabalhando, pagando impostos, tem os impostos da circulação de mercadoria, o imposto de renda, ele está recolhendo esses impostos. Aí, quando ele recolhe esses impostos, é, ele está tendo recurso. E aí ele vai ter que fazer a gestão, administrar esses recursos e o patrimônio. E aí, como é que vai fazer essa aplicação? Com as despesas, a aplicação desse recurso. Então, as despesas são as aplicação desse recurso. E imagina como é que fazer isso no Brasil tão grande, de imensa território. Então, existem os fenômenos financeiros. Existem os fenômenos financeiros. Deixa eu segurar aqui. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem, tá? Mas eu posso abrir para vocês fazerem pergunta. São ações de natureza econômica, jurídica e política que visam prover os serviços públicos.
Então, para analisar esses fenômenos, existem inúmeras teorias que propõem diferentes entendimentos sobre o tema. A gente não vai abordar aqui as teorias que falam sobre esses fenômenos do Estado. Eu só estou falando para vocês que o fenômeno financeiro ele existe, e aí você tem várias teorias que vão falar sobre a finança do Estado, para prover esse serviço público, tá? Mas é importante saber que o Estado tem três funções: a função alocativa, né, que é empregar uma parcela dos recursos da economia para oferecer bens e serviços públicos, porém com valor ou quantidade não entendido como bons do ponto de vista social. Às vezes as pessoas falam assim, esse serviço público, esse, esse transporte não é bom, porque o transporte é público. Por mais que tenha uma concessão do Estado, que o Estado faça para as empresas, ele é público, porque todo mundo usa e o Estado é que dá a concessão da empresa do transporte explorar o transporte público. Então, a mobilidade urbana, né? Construir estradas, vias, aeroportos, bens públicos, museus também são importantes para guardar a memória, teatros, áreas de lazer. Então, tudo isso, do ponto de vista social, é bom. Então, ele usa esse recurso para o desenvolvimento desses bens públicos a serviço do cidadão, tá? Uma função distributiva, que é a redistribuição de renda. Como é que faz isso? Também pelos impostos. Um exemplo é o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família é um programa, né, de transferência de renda, né, para parcela da população que está inscrita no Cadastro Único do Governo Federal e que comprova, portanto, que não tem meio de sobreviver com o seu trabalho e com a sua renda. E aí você tem um programa de distribuição de renda, que é diferente do BPC, que é um programa de também transferência de renda, mas o BPC ele está na Constituição Federal, tá? Que é o salário mínimo para as pessoas idosas ou deficientes que não conseguem prover a sua existência através do trabalho ou na sua família. Então, o governo ele intervém na economia com o objetivo de corrigir a desigualdade na divisão de renda nacional. Então, então também é uma função do governo, ó, uma função alocativa, alocar recursos para o desenvolvimento do bem público, distributiva, fazer a redistribuição de renda de maneira equânime, de maneira com equidade. E aí você tem uma outra função aqui, gente, a função estabilizadora. Que função estabilizadora é essa? Diante da incapacidade do mercado de se autoajustar, faz necessário diversas políticas econômicas, promover o emprego, o desenvolvimento, a estabilidade. Por exemplo, Vânia, política fiscal, ele vai fiscalizar. Um exemplo, a política econômica que ele desenvolve, é o Estado que vai estar. E aí também, político, quando a gente fala política, é um campo de disputa e de poder. Mas isso é um papel do Estado. O Estado, quanto, né, ente federativo, aí você tem o governo que vai fazer a gestão desse Estado. Deu para entender, né? Não sei se você está conseguindo, porque você tem Estado e governo. O Estado, gente, ele vai permanecer sempre, o governo, ele é transitório, ele passa, o governo é eleito. Então, por isso que é importante a eleição, porque é isso que a gente vai ver, pelos planos plurianuais, a gente vai ver o tom que vai ter dado na política econômica, na política fiscal. Se vai ser uma política fiscal mais austera, uma política econômica mais liberal, que vai colocar tudo para o mercado, que vai retrair o Estado, que é como é o neoliberalismo, menos Estado e mais parcerias privadas, privatização da educação, da saúde, né? Porque acha que isso não é dever do Estado, ou um Estado mais social, voltado mais para o trabalho social, com parcerias. Então, aí ele faz essa função estabilizadora, tá? E para isso é necessário entender
que nessa função estabilizadora existem as políticas sociais, políticas macroeconômicas. Quais são as políticas sociais? Saúde, assistência, habitação, educação, emprego, renda ou previdência. E políticas macroeconômicas, política fiscal, monetária, cambial, industrial. E tem outras políticas também, científica, e tecnológica, cultural, agrícola e agrária. Então, no campo da formulação de políticas públicas, é um campo bem complexo, bem diverso, e tudo isso está disputando o quê? O orçamento público. Tudo isso que eu estou falando aqui com vocês vai fazer a disputa do orçamento público. Então, os planos plurianuais são os instrumentos de planejamento orçamentário que orientam as ações do governo federal por um período de 4 anos, né? Então, vamos lá. Eu preciso, de 4 em 4 anos, fazer um diagnóstico da situação do Brasil, do Estado brasileiro, estou falando do governo federal. Gente, o município também faz plano plurianual, o governo do Estado faz plano plurianual, mas eu estou focando mais aqui no governo federal hoje, porque o concurso é federal, tá? Então, é do governo federal. E o governo federal, ele vai, esses planos plurianuais estão desenvolvidos para organizar os objetivos estratégicos e prioridades do governo, servindo como guia para o investimento público. Então, eu costumo dizer no planejamento que também é uma peça de disputa. E ele está previsto na nossa Constituição Federal. Tá? E onde que tá, Vânia? Aí tá aqui no... Depois eu vou mandar os slides para vocês. Eu vou fazer um formuláriozinho, vocês preenchem para que eu possa pegar o nome de vocês, para que eu possa mandar a aula para vocês. Constituição Federal, as finanças públicas, a Lei 4.320 de 1964, que estabelece as normas específicas sobre elaboração e organização orçamentária, e a Lei de Responsabilidade Fiscal Complementar 101 de 2000. Então, você tem o Brasil tem um marco jurídico, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu não posso gastar, eu estou no governo, eu fui eleito, e a partir do que eu fui eleito, eu vou fazer tal coisa. Não, não pode ser assim, porque precisa passar por todo esse trâmite legal. E quando um governo assume, ele trabalha com PPA do governo anterior, né? Então, o plano plurianual, a lei orçamentária anual do governo anterior. Então, ele tem um ano, esse primeiro ano, para refazer, para fazer o diagnóstico e apresentar até agosto a proposta de plano anual para os 4 anos de governo seguinte, que são os 3 dele e mais o do ano seguinte. Por que isso? Porque no Brasil sofria-se de uma descontinuidade nos governos. E para não ser assim, tem essa lei da responsabilidade fiscal, que reforça vínculos entre plano plurianual, lei de diretrizes orçamentária e lei orçamentária anual. Então, a LOA ela tem que ser compatível, né? A lei orçamentária anual ela precisa ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Tem que ter um equilíbrio entre receitas e despesas, né? E também no empenho na movimentação financeira, através do quê? Da lei, das diretrizes orçamentárias. Tá? A gente não vai. Então, a Constituição determina a elaboração do contrato orçamentário com base em 3 instrumentos legais: plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária, que é a LOA. Então, você tem os 5 orçamentários. A vigência são de 4 anos, início no segundo ano de mandato, eu já falei, né? O encaminhamento ao legislativo até dia 31 de agosto. E o conteúdo, diretrizes, objetivos, metas regionalizadas, despesa de capital e a integração entre planejamento e orçamento. A lei orçamentária é muito interessante quando a gente trabalha em gestão, né? Tem um período para ser encaminhado. E muitas vezes o orçamento fecha, e por isso que tem que ter cuidado para quem trabalha em gestão, né? Saber os prazos. Gestão que eu falo no alto nível de gestão, né? É que o encaminhamento do legislativo até o 15 de abril para aprovação e até o encerramento da primeira sessão legislativa do Congresso Nacional. Então, você tem um prazo, né, do ciclo orçamentário. E a lei orçamentária estabelece metas e prioridades a serem contempladas no orçamento. A elaboração do orçamento, a alteração tributária, a despesa com pessoal, com serviço que vai ser feito, né? Então, estamos aí.
a lei de diretriz orçamentária, né, que vai falar das metas fiscais, limitação de empenho, margem, despesas obrigatórias. Tudo isso você vai encontrar no PPA. Já falei. Aqui eu já falei. Então, ela tem que estar em sintonia, a lei orçamentária anual. Até o dia 31 de agosto, encaminha para aprovação, e o conteúdo é o orçamento fiscal da Seguridade Social e de investimentos estatais. Qual é a Seguridade Social? Alguns autores falam que tem sempre a DRU, que é a desvinculação da Receita da União. Ela sempre vem sofrendo, porque esse orçamento da Seguridade ele não pode ser, em tese, mexido. Mas, desde o governo Fernando Henrique, existe a DRU. O que que é a DRU? Desvinculação da Receita da União nesse item da Seguridade Social, tá? Então, vocês, se estivesse na prova, vocês podem marcar, ó, é a DRU, se perguntarem, né, que aconteceu, que pode mexer. Então, aqui estão os prazos legais que eu coloquei nos slides. Dia 15 de abril, projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso Nacional. Depois, lei de diretriz orçamentária voltada no Congresso Nacional, o projeto de revisão do PPA 31 de agosto e 15 de dezembro, o PPA e a lei orçamentária votadas no Congresso Nacional. Esse é o prazo, são os prazos legais que todo governo que entra tem que obedecer, tá bom? E o trâmite legal do PPA? O executivo ele vai elaborar um projeto de lei, né? Ele vai enviar para o Poder Legislativo, eles vão discutir, aprovar esse projeto de lei ou não. Aí ele manda de novo para o Executivo que sancione, promulga a lei, e depois ele manda para o Legislativo, que ele rejeita ou não os vetos propostos pelo Executivo. Então, esse é o trâmite legal do PPA do planejamento. Eu achei muito interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que tá? Tá indo até aqui, tá dando para entender? Tá indo muito rápido? Você já viu esse conteúdo? Posso seguir, Renata, Marinês? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá indo muito rápido, não? Não, eu até, na verdade, eu entrei porque eu gosto da escuta, né? E é sempre bom a gente saber Ah, então reformular, né? tá ótimo. É verdade. Tá bom. Então vamos lá. E aí eu peguei eu trouxe para vocês aqui, essa aqui que eu estou mostrando para vocês. É o Plano Plurianual 2024-27, o qual o Congresso, ai, gente, né, o Concurso Nacional Unificado está se baseando no conteúdo deste plano aqui. A gente vai falar um pouquinho desde daqui a pouco. E aí, o plano plurianual tem uma dimensão estratégica, então ele tem uma visão de futuro. Todo plano plurianual vai ter uma visão de futuro, que é a orientação estratégica do governo. Trabalha sobre planejamento estratégico, né? Saber quais são os principais nós críticos da sociedade, dar respostas substanciais para mudar o que que eu quero. O que que eu quero? Eu quero erradicar a fome. Eu quero combater, eu quero um país com todo mundo com comida, todo mundo alimentado, todo mundo alimentado e nutrido, não só alimentado, tá? Uma visão de futuro, né? Daqui a 4 anos, quando meu governo cair, que não haja mais fome, termine a insegurança alimentar, é uma visão de futuro, tá? Então aí tem os objetivos do governo, as orientações estratégicas dos ministérios, que esse plano plurianual traz uma inovação, que é a agenda transversal. Vou falar um pouco nos outros slides para você sobre isso. E a dimensão tática e operacional, que é programas e ações. Tem programas, ações e os projetos. Aí o PPA só numa peça bem bem financeira mesmo no final dele, entendeu? Aí por isso, quando você trabalha no governo, se você for trabalhar nesse setor, você tem que aprender a ler o PPA, cada programa, cada ação, e para onde vai cada recurso, se vocês forem trabalhar nessa área. Então, vou apresentar um pouco o PPA de 2024 para vocês. O PPA de 2024, ele tem 6 prioridades e tem 88 programas, tá? Tá ancorado. Então, quais são as prioridades do
do quais são as prioridades hoje, né, do PPA 2024-27, que é o governo Lula, né, que é chamado União e Reconstrução, que é o tema, né? União e Reconstrução. Então, o primeiro é combate à fome, redução das desigualdades. O segundo é educação básica, né? Saiu até há pouco tempo aí o Censo da Educação, né? O pessoal estava falando no jornal. Saúde, atenção primária e atenção especializada. Programa de Aceleração do Crescimento, que é o novo PAC. Neoindustrialização, trabalho, emprego e renda, combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática. Então, o governo Lula, né, o plano plurianual do governo Lula elegeu essas 6 prioridades. Vânia, esse é o primeiro. Não, eu estava estudando para dar aula para vocês, revendo, né? O primeiro plano plurianual foi o SALT, né? Em 1947, né? Era sobre, também, ela falava sobre alimentação, educação e transporte. Saúde, alimentação. Então, assim, não mudou muito, né? O Brasil ainda continua com essas questões desde 47. Né? Eu não sei, é muito triste falar isso, não é verdade? Porque a gente vive numa sociedade capitalista, de acumulação de capital. E o Brasil é um capitalismo bem arcaico, infelizmente, né? Que sofre ainda com o racismo estrutural, que você tem as favelas, né, um lugar que não tem acesso aos esses bens públicos que nós falamos aqui: saúde, educação, assistência, segurança pública, né? Então, o Brasil é permeado por desigualdade social. Então, esse governo, né, está tentando, nessa proposta, ampliar o Brasil. Então, qual é a visão de futuro dele, né? Essa visão de futuro ele trabalha direto com os indicadores chaves e tem como valores a democracia, diversidade e justiça social, sustentabilidade socioambiental e participação social. Então, na prova de amanhã pode cair sobre democracia, sobre diversidade e justiça social. O que é diversidade? Diversidade humana, o estatuto racial, o que o Brasil tem, o Estatuto LGBTQIA+, que o Brasil também tem, o Estatuto da Pessoa do Idoso, tudo da criança e do adolescente, Estatuto da Juventude. Então, isso é uma pauta da diversidade social. Ai, daqui a 10 minutos a aula vai acabar. Aí eu mando outro link para vocês, tá? Mas eu consigo, porque é uma horinha de aula só que eu programei. Então, qual é a visão do país do futuro? Um país democrático, justo, desenvolvido e ambientalmente sustentável, onde todas as pessoas vivam com qualidade, dignidade e respeito às diversidades. E aí tem alguns indicadores que está trabalhando, que é o indicador percentual da população em situação de segurança alimentar. É por isso que ele hoje tem um programa, a política de segurança alimentar, é, do governo federal para os municípios e para o estado, para terminar com a segurança alimentar no Brasil, o índice de higiene, a taxa de extrema pobreza e a proporção de crianças com déficit nutricional. Outros indicadores que são. Não, esse primeiro indicador que eu vou ler para vocês aqui é o indicador que combate a fome e a redução das desigualdades, tá? Então, está tendo política. Se vocês forem pegar o jornal e ler, você entrar no site, você vai ver. Existe hoje uma política de segurança alimentar do Estado, diretamente com os municípios. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e Belo Horizonte foram os estados que foram escolhidos como piloto para desenvolver essa política de segurança alimentar nutricional. Tá? O Rio de Janeiro é um município, o estado, né, que é um município que tem mais pessoas em situação de segurança alimentar no Brasil. Dois, né? Deixa eu passar aqui. Foi o que foi falado pela Rede Pensão. A educação básica, né? Quais são os indicadores? Taxa de alfabetização de jovens e adultos, taxa de conclusão de ensino fundamental e médio. Então, pode aparecer na prova amanhã alguns gráficos mostrando essa situação da taxa, dos indicadores, e você tem que fazer uma análise, né?
desenvolvimento, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, que ontem foi dado o resultado, né, que mede como as crianças da educação básica estão sendo desenvolvidas nas principais áreas do ensino, e a taxa de abandono escolar, que a gente chama de evasão escolar, né, que é a taxa de evasão escolar, quando a pessoa evade, abandona a escola e não volta. Uma outra é a saúde, atenção primária, atenção especializada, a cobertura de de saúde da família, mortalidade infantil e materna, percentual de cobertura vacinal. A gente estava com problema com isso no Brasil. As pessoas pararam de vacinar as crianças e se vacinar também. Então, esse é um indicador importante de promoção da saúde. E o tempo de espera para consultas e procedimentos especializados, que é o grande problema, é o grande nó do SUS hoje, né? Todo mundo aqui no Rio de Janeiro conhece o CISREG, né? O que se chama de regulação. Você regula aquilo que você não tem, a vaga, né? Então, esse é um indicador. O outro é o neoindustrialização, trabalho e emprego. O que é neoindustrialização? Porque você tem uma nova forma de industrialização hoje a partir da revolução, da quarta revolução industrial. E o Brasil tem um insatisfatório, vou falar insatisfatório, que é a palavra correta, o insatisfatório parque tecnológico de informática desenvolvido. Então, ele precisa se tornar competitivo, então, ele precisa desenvolver essa área da informação, dessa nova forma de industrialização. Então, quais são os indicadores? Taxa de e aí você também a precarização, a uberização, o Uber, né? Quando a gente está trabalhando com Uber, o Ricardo Antunes diz que é trabalho zero, né? Zero de trabalho sem proteção. E aí você tem a taxa de desemprego, crescimento da produção industrial, regimento médio do trabalhador e a taxa da formalização de trabalho, que são trabalhadores com carteira assinada. E a gente vive hoje um período da pejorização. O que é pejorização? É o aumento do MEI, aumento de pessoas que estão usando o MEI como forma de sobrevivência de gerar renda, tá? O Programa de Seleção de Crescimento, que são o percentual de obras concluídas em infraestrutura, rodovias, ferrovias, saneamento básico, investimento total em infraestrutura, redução do déficit habitacional, que é uma outra questão do Brasil muito séria, né? As pessoas não têm onde habitar, o que viver quando vão em condições precárias de moradia, sem saneamento básico, sem infraestrutura, né? E a promoção de domicílios sem esse saneamento básico é uma questão de saúde também. Combate ao desmatamento e tratamento da emergência climática, porque com a questão da crise climática, isso também afeta vamos ver o exemplo do Rio Grande do Sul, que aconteceu no Sul, é um reflexo da crise climática, a seca no Nordeste. Então, assim, várias coisas que acontecem no ambiente, as inundações, as enchentes, nas regiões mais pobres. Isso é reflexo da crise climática. Então, você precisa. Aqui está a questão da taxa de desmatamento da Amazônia e outros biomas, a emissões de gases de efeito estufa, a proporção de energia renovável na matriz energética. Existe todo um investimento hoje de você criar energia sustentável e renovável e o número de áreas protegidas e conservação de ecossistemas, que o Brasil é um país rico. E aí existe uma agenda transversal. Vânia, o que é essa agenda transversal? Essa agenda transversal são temas que todo o governo, os setores do governo têm que trabalhar, tá? De forma intersetorial, colaborativa, interseccional. Então, quais são essa é a agenda transversal? Todos têm que pensar nisso de forma igualmente. Vânia, o que você está falando? Vamos lá, vamos pensar. Vou pegar aqui o exemplo da segurança alimentar e nutricional, que é o primeiro, tá? E não vai dar tempo de falar sobre os outros. Se você pensa em segurança alimentar e nutricional, você está pensando na educação, na saúde, na geração de alimento, na produção de emprego, na agricultura familiar, na agroecologia. Olha quanta coisa você segurança alimentar. Já parou para pensar sobre isso? E aí, para enfrentar a fome e a pobreza, como o alimento e o direito à alimentação entrou em 2010 na Constituição. Estou falando de um. E quem é que mais sofre fome? Pela rede Pensar, as pessoas negras, que estão mais. Então, assim,
Então, a gente precisa promover também a igualdade racial e de gênero. E aí vem essa questão da interseccionalidade. Toda política pública tem que ser pensada de forma intersetorial e interseccional. Interseccional com os marcadores sociais de classe, gênero, raça, etnia, local de moradia. Ivone, de onde você está tirando isso? É da Patrícia Rios, da Leila Gonzalez, Patrícia Hill Collins, que é o nome, ela tem um livro chamado Interseccionalidade, que está se concretizando nas políticas públicas, tá? Não dá para falar cada um porque é só uma revisão assim, né? Então, assim, então você tem quais são a característica dessa agenda transversal? Intersetorialidade, cooperação e coordenação, interseccionalidade, sustentabilidade e participação social. Isso é muito importante. Nada sobre nós sem nós. Não pode mais nem o governo, nem falar sobre nós sem nós. Sem nós que estou falando, somos nós, pessoas periféricas, mulheres negras, que estamos aqui na Labuta, precisamos participar de quais espaços? De controle social, dos espaços de associativismo, movimento social. Então, toda política pública feita, tudo que é feito tem que ter a participação social. Isso é prioritário na agenda transversal, tá? E aí, gente, aqui tá a base da aula de hoje, que é o PPA 2024-2027. Agora eu vou abrir para vocês falarem. Vou abrir para vocês falarem, que meu tempo aqui tá acabando.